mês de agosto terminou com a publicação de mais 1,5 mil nomeações de profissionais aprovados em um concurso da Secretaria de Estado de Educação. Desde março deste ano, 9.008 profissionais foram nomeados para a rede estadual de ensino. Deste total, 80% são para o cargo de professor, ou seja, 7.167 professores. Também foram nomeados 704 especialistas, totalizando 7.871 nomeações para a área pedagógica. Outro destaque é que dos profissionais nomeados, até o momento, 92% vão atuar nas escolas estaduais. São, além de professores e especialistas, 425 técnicos escalados para as escolas. Para atuar no setor administrativo do órgão central e das superintendências regionais de ensino, foram 712 nomeações. Essa é a primeira vez que, em 8 meses de gestão, o governo de Minas Gerais nomeia mais de 9 mil servidores na área da educação. Você que tem filho, cuida diariamente da sua alimentação ou deixa passar despercebido pelo comodismo e facilidades de produtos industrializados? Assista a este vídeo e reflita, pois você também é o maior responsável para evitar a obesidade infantil das crianças e melhorar a sua alimentação. Essa mensagem é para você que tem filhos, para você que tem crianças perto de você. Estão roubando a infância dos nossos filhos, estão roubando a juventude das pessoas, estão nos tirando vida com essa alimentação paupérrima, essa alimentação com base de amidos, açúcares, muito glutamato monossódico, muita neurotoxina alimentar. As crianças deixam de ter vida, deixam de ter disposição, elas ficam vulneráveis para todo esse esquema farmacológico, todo esse esquema de doenças. Já existem inúmeras coisas para bombardear a saúde dos seus filhos. Abra os olhos, não dê a responsabilidade que é sua para a indústria, ou para um médico qualquer, ou para qualquer pessoa, ou para a mídia, ou para a publicidade infantil. Não deixe que a sua responsabilidade fique nas mãos de indústria, fique nas mãos de pessoas que só têm interesse em lucrar com a doença, lucrar com a desgraça. Crianças que não correm, crianças que não têm exposição à luz solar, crianças que não têm movimento, isso tudo é uma coisa muito comum. Crianças com hábitos de pessoas idosas. Como assim uma criança não pode pensar como um idoso que foi doutrinado pela mídia, que está extremamente intoxicado? Abra o olho, retome a responsabilidade da alimentação dos seus filhos, que é sua. Eu não vou deixar que a mesma sociedade que me aceitou bebendo, fumando e tendo noites e mais noites aos 14, 15 anos, que essa mesma sociedade venha reprimir a alimentação das crianças de forma livre de neurotoxinas. É muito estranho isso. Por que a sociedade não se espanta com um homem que come 1 quilo de carne, mas se espanta com uma criança que come 5, 6 bananas? Que coisa mais esquisita. Os valores precisam ser revistos, principalmente os valores alimentares. Obesidade infantil é um problema sério. É a porta da diabetes, é a porta da hipertensão, é a porta da falência renal, é a porta de muitos males. A intoxicação completa do fígado está aí nessas neurotoxinas alimentares, e as pessoas zombam, usam como se fosse uma chacota. Não é, isso é muito sério, e isso cabe realmente um outro ângulo de visão, uma visão mais panorâmica do problema, que é massivo. Acorde, mude a realidade dos seus, mude a realidade dos seus filhos.
não faça, não deixe que aconteça a mesma coisa que aconteceu comigo, que aconteceu com você, que aconteceu com todo mundo, de ser intoxicado e ser viciado com o objetivo apenas de lucrar. As sociedades, os senhores do sistema têm só esse objetivo de te roubar a sua biologia para que você fique com a mente vulnerável, para que você vire apenas uma marionete de consumo nesse sistema. O que são os carboidratos para você? Frutas e verduras e legumes. As frutas, né, cara? As frutas são sempre uma ótima e a melhor fonte de carboidratos. E mais uma festa religiosa começará nesta quinta-feira. Do dia 3 a 6 de setembro, começará a tradicional festa em louvor a Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Novo Horizonte. Haverá celebração da Santa Missa às 19 horas e logo após animada barraquinha com bingos, leilões, forró e muita diversão. Você é um convidado especial para prestigiar essa grande festa. Não perca! O governo de Minas Gerais deu mais um importante passo para o desenvolvimento da plataforma mineira de bioquerosene. Um memorando de entendimento assinado em Lagoa Santa estabelece parcerias para a construção de um complexo industrial e a instalação da primeira biorefinaria no estado. A proposta é que, a partir da implementação da planta industrial, seja possível realizar a conversão de óleos vegetais, gorduras residuais e animais, via processo de craqueamento térmico chamado de gresoline. A ideia do projeto é que Minas Gerais passe a reduzir o biocombustíveis de aviação e produtos renováveis com expectativa de produção inicial de 2,5 mil toneladas por ano com a planta piloto e, posteriormente, 25 mil toneladas por ano com a planta comercial. A iniciativa irá colaborar com as metas internacionais de redução da emissão de gases de efeito estufa ligados à aviação. E o tempo permanece estável sobre o sudeste do Brasil por causa da atuação de uma massa de ar seco e quente. Em Minas Gerais, nesta quinta-feira, o sol predomina em praticamente todo o estado, sendo que no decorrer do dia, a nebulosidade fica variável nos vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e parte da zona da mata. As temperaturas continuam elevadas no estado e a máxima deve atingir os 37 graus no Triângulo e Norte. Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo de 30% à tarde, especialmente no norte, noroeste, oeste, centro e sul mineiro. Confira agora como fica a previsão do tempo em bastantes cidades vizinhas. A semana continua com temperaturas altas, pouca umidade e muito calor, com mínima de 16 e máxima de 30 graus em Monte Carmelo, mínima de 19 e máxima de 30 em Coromandel. E com mínima de 20 e máxima de 32 graus em Vazante, que continua de sol e sem previsão de chuva. Agora vamos falar de um assunto muito sério. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde mostrou que crianças pequenas que consomem refrigerante, sucos prontos e doces industrializados trouxe dados sobre a obesidade infantil no Brasil e a alimentação das crianças, que gerou alarme e muita preocupação. Entre os dados que mais chamaram a atenção está o fato de que 32,3% das meninas e meninos brasileiros menores de 2 anos tomam refrigerante e suco de caixinha e que 60,2% deles comem bolacha recheada, biscoitos e bolos prontos. Mas para os especialistas em endocrinologia, esses dados alarmantes são só a ponta de um iceberg, que é a epidemia de obesidade. Um problema que pode levar o Brasil a se tornar o país mais obeso do mundo em 15 anos. E as crianças brasileiras estão na mira. Os médicos apontam o dedo para ações insuficientes do governo, para escolas omissas, para o marketing que bombardeia crianças com propagandas ligadas a alimentos nada saudáveis e fazem um grande alerta para os danos físicos e psicológicos nas crianças obesas.
Uma operação policial que começou no início da manhã dessa última segunda-feira, feita por dezenas de policiais civis e militares de Presidente Olegário, Patos de Minas e Lagoa Grande, visava principalmente desmantelar uma quadrilha que atuava no tráfico de drogas. 14 pessoas foram levadas para a delegacia. Segundo o delegado Vinícius Wolff Vaz, a ação foi realizada em cumprimento a diversos mandados de busca e apreensão. A operação foi montada após a expedição de 25 mandados, sendo 7 de prisão e 2 de apreensão de menores. 9 homens e 3 mulheres foram presas e ainda 2 adolescentes apreendidos. Ainda foram apreendidos 3 carros, 2 motos, R$ 6.466,35 em dinheiro, rodas esportivas, 10 celulares, 2 TVs, uma garrucha, munições e vários outros materiais usados para o tráfico ou de procedência duvidosa. Segundo o delegado, as investigações começaram no mês de setembro do ano passado, quando foram apreendidas com uma mulher na cidade de Lagoa Grande a quantia de 1.000 pedras de crack. Os suspeitos de serem os líderes da quadrilha que estava agindo na cidade é Juscelino de Freitas Júnior, mais conhecido como Junão, e Robson Luiz Fernandes Gordim, sendo que ambos se encontram presos em Presidente Olegário. E a prisão de um jovem de 23 anos neste último domingo em Patos de Minas, com 2 armas de fogo, chamou a atenção não só pela gravidade do crime, mas também pela reincidência do autor. Há exatos 16 dias, o mesmo acusado foi preso pela Polícia Civil, chegando em Patos de Minas com um carregamento de 30 quilos de maconha. A prisão dele e de outro jovem ocorreu na noite do dia 14 de agosto. E nesse último domingo, por volta de 19h40, a Polícia Militar fazia patrulhamento quando flagrou Danilo Alves Silva, de 23 anos, pulando o muro de uma residência. Os militares avistaram o autor com 2 armas de fogo nas mãos e, ao perceber que seria abordado, ele jogou as armas em cima do telhado de uma residência. Após vistoria no local, encontraram uma pistola calibre .22 e uma pistola 9mm, armas que é de uso restrito. E você vai ver agora um depoimento de um ex-viciado em droga que se libertou do vício e se tornou um grande empresário no município de Vazante. Vejam essa história emocionante de lição de vida. Hermes Alves da Cunha, de 54 anos, teve o primeiro contato com as drogas aos 12 anos de idade. Segundo ele, a primeira experiência foi com a bebida e logo depois, outras drogas ilícitas fizeram parte da rotina. Ao todo foram 15 anos de dependência química. O primeiro contato com a droga foi curiosidade, influência de pessoas de convívio, do dia a dia, festinhas, aquelas festinhas caseiras de aniversários. E eu tinha aproximadamente de 12 para 13 anos. Foi na cidade de Anápolis, eu morava lá e já trabalhava, já tinha uma profissão. E isso me levou a usar drogas, principalmente por aquelas pessoas que já eram mais velhas, que já viviam no meu convívio, e veio aquela influência: não, vai, participa, se você não for, você é chamado de careta, você que é o menino feião da turma. E isso que me fez a entrar nas drogas sem consciência plena do que era. A gente não tinha um conhecimento igual hoje já temos do que é a droga, qual que é o problema da química, do alcoolismo, porque você também não vai diretamente na droga. Você já começa com a cerveja, conversa com uma bebidinha simples, isso aí que vai levando você a um dia se tornar dependente. Vários foram os motivos. Festas, amigos e o grande desafio de não ser chamado de careta levaram Hermes a muitos anos de dependência. E após muitos anos no mundo das drogas, Hermes decidiu mudar. Contou com o apoio da família e uma clínica de recuperação foi fundamental para sua reabilitação. O que me levou a ver que realmente eu precisaria de ajuda foi porque realmente eu já estava quase morto. Eu achava que a droga, ela te leva ao sentido seguinte: eu uso e paro o dia que eu quero, mas não é. Ela vai cada dia te dominando e você procurando novas sensações. Qual a nova sensação? É a primeira vez que você usou, ela te dá uma sensação de alívio, de bem-estar. E depois disso você nunca mais consegue achar.
é tipo um sonho. Você sonha, talvez você quer repetir aquele sonho que você sonhou, só que você não consegue achar ele mais. Ele vai vir diferente. E isso que faz você ir levando a outras experiências, a experimentar outros tipos de droga, a ter várias overdoses que eu já tive. Tive várias overdoses, Deus não deixou me levar. E eu senti que eu precisava realmente, quando um dia eu levantei de manhã, minha mãe chorando, me pediu: será, filho, que você não quer ir para uma clínica? Você precisa de uma clínica, você está morrendo. Olha no espelho para você ver como é que está a sua situação. Eu só tenho você de filho, eu precisava tanto de você, estou velha. E eu não queria enterrar meu filho, eu queria que meu filho enterrasse eu. E nesse dia eu senti que realmente, quando eu olhei no espelho, realmente eu não me conhecia. Eu acho que eu vivi nos últimos 8 anos, 7 anos da minha caminhada nas drogas, eu acho que eu não sentia mais ser humano, eu acho que eu não sentia mais nem eu. Aí eu já ficava dias sem tomar banho, ficava dias sem ir em casa. Aí foi nesse dia que eu vi que realmente eu precisaria de uma ajuda. E Deus me arrumou uma clínica, e essa clínica foi da onde eu consegui ter força para reverter o quadro, que quando eu fui internado eu estava pesando 42 quilos. Após 27 anos sem nenhum contato com as drogas, Hermes conta que está mais do que livre do vício e hoje uma outra pessoa. Casado, pai de 3 filhas e um grande empresário da cidade de Vazante, no Noroeste Mineiro. Eu fui para uma clínica, essa clínica era uma clínica fechada, eu fiquei lá internado, e o processo de desintoxicação é um trabalho e a vontade de sair. E cada dia mais eu precisaria de ter mais vontade. Era um trabalho religioso, um trabalho também de conscientização, que eu era uma pessoa doente, que eu não poderia mais ter contato com droga e nem com alcoolismo. Então não foi de remédio, não foi de tratamento, sim, só psicológico, e realmente uma vontade imensa que eu tinha de reverter o quadro no que eu estava, e eu acharia que eu tinha condições de reverter, e porque eu tinha um apoio imenso da minha família, que era meu pai, minha mãe e minha avó, e de mim próprio, porque eu queria viver. E o que eu deixaria de recado, principalmente para esses jovens hoje, que nós temos tanta diversão, tanta coisa boa para fazer na vida, tantas coisas que a gente possa usufruir e na nossa juventude, e eu perdi isso tudo, porque eu não usufruí de nada, eu simplesmente, minha vida era drogas e drogas. Eu tinha várias namoradas, né? Era cocaína, maconha, cachaça, cerveja e por aí em diante, eram as minhas namoradas. E o que mais me dói foi de ter feito a pessoa que mais me amava sofrer. Isso dói até hoje. Quando eu fui para a clínica, eu não tinha nem roupa para vestir. Eu ganhei um terno de roupa para vestir. E hoje, se eu sou um empresário bem-sucedido, eu tenho graças primeiramente a Deus. E a minha família também, que acreditou em mim. Muitas pessoas não acreditaram, mas eu acreditava que eu tinha potencial e podia mudar a minha história. Eu não queria que minha história vivesse só na função: aquele cara passou a vida toda se drogando. Não, eu queria que minha vida tivesse um outro rumo, uma outra história. E hoje, graças a Deus, meus 54 anos, ela tem uma nova história. Não só do empresário, mas sim de um ser humano, de um homem que passou por vários processos na vida, mas também tive uma coisa comigo: eu nunca tirei um centavo de ninguém, do próximo. Eu usei droga de todas as maneiras. Eu já pedia, mentia, você entendeu, para as pessoas me dar dinheiro para me comprar, mas eu nunca peguei o alheio de ninguém.